Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Obrigado aqui por comparecer a mais um evento da Shield. Hoje eu estou aqui com o Matias do escritório Posadas, do escritório uruguaio, para discutir aqui sobre a residência fiscal no Uruguai e os requisitos para formalizar a saída fiscal do Brasil e obter a residência uruguaia. Vou apresentá-lo aqui, então, Matias, deixar aqui um tempo aqui para você se apresentar. Temos muitas pessoas novas aqui, então é um prazer trabalhar com todos e esteja aqui 100% à disposição. Eric, muito obrigado. Prazer aí para mim, para toda aí a equipe do escritório. Assim que é realmente um prazer estar com vocês aqui neste webinar e, bom, compartilhar algumas reflexões, experiências sobre o tema aí da residência legal e fiscal aí no Uruguai. Perfeito. Como de praxe, tá? Então, como a gente tem algumas pessoas novas aqui, a gente tem um canal aqui oficial no WhatsApp, funciona no modelo de comunidade. Então, vou deixar aqui 5 segundos na tela para quem quiser e tiver interesse, escanear aqui esse QR Code para poder entrar no nosso grupo. Então, é uma comunidade que a gente acaba comentando algumas novidades de planejamento patrimonial e sucessório, de global mobility, enfim, todas as estratégias que nós temos aqui para discutir esses pontos. Então, apresentando um pouco do Pousadas, acho que o Matias pode falar melhor do que ninguém o quão reconhecido é o escritório, esse escritório uruguaio. Então, Matias, por favor, apresente um pouco aqui do escritório, fale aqui para o seu público-alvo como é que vocês podem ajudar e qual um pouco da trajetória de vocês. Obrigado. O Posadas é um escritório uruguaio, um escritório muito tradicional. Temos quase 100 anos. O ano que vem vamos ter aí os 100 anos. É um escritório multidisciplinar, ou seja, é um escritório que tem área legal, área contábil, área notarial. Hoje somos aproximadamente 400 pessoas. Eu sou advogado e sou sócio do escritório. Nosso escritório principal está em Montevideo, aí em Carrasco. Temos também outro escritório na Zona Franca, na Zona América. E também temos um escritório em Punta, que tem nos últimos anos crescido muito, é a realidade. Perfeito. O Matias aqui é um escritório aqui que a gente tem grande apreço, um escritório que ajuda a gente nos movimentos de saída fiscal dos nossos clientes. Então, ele que ajuda os nossos clientes a obter a residência fiscal uruguaia, ajuda na aquisição dos imóveis. Então, é um ponto muito legal aqui poder apresentar a eles a nossa base de clientes, aos nossos parceiros e também tratar aqui de alguns pontos relativos aqui à residência fiscal no Brasil, quais são os requisitos objetivos, subjetivos à mudança de residência e alguns critérios objetivos para a gente obter essa residência fiscal uruguaia. Então, como eu disse, hoje em dia aqui estamos nós dois, a gente vai falar, eu sou aqui o sócio da Shield, responsável aqui por toda a área de planejamento patrimonial, a área de wealth planning, e o Matias, como sócio do Posadas, é o responsável aqui que vai trazer aqui todos os insights necessários para essa residência fiscal uruguaia. Antes da gente entrar aqui especificamente no tema, então a gente sempre faz um disclaimer para os participantes aqui que já nos acompanham há algum tempo, que aqui não configura de nenhuma forma nenhum aconselhamento jurídico ou nada do tipo. Então nosso intuito aqui é contribuir com o debate, trazer os melhores insights e discutir aqui eventuais temas, principalmente à luz da jurisprudência, à luz da legislação brasileira e da legislação uruguaia também. Então é um ponto que nós trazemos aqui que é sempre importante validar, que caso vocês necessitem de algum aconselhamento jurídico, a gente pode ajudar vocês posteriormente depois, já analisando o caso concreto. Então vamos começar aqui uma introdução, um pouco aqui do que a gente vai comentar. Vai começar aqui um pouco sobre versando com o Brasil e depois a gente vai falar aqui sobre a parte Uruguai. O Matias vai introduzir toda essa parte aqui referente aos critérios de residência do Uruguai. Então, iniciando aqui, tá? Sobre a introdução. Então, o que quer dizer que essa questão da saída fiscal? Na saída fiscal do Brasil, a pessoa física residente ela deixa de ser considerada residente fiscal perante a Receita Federal, passando a ser tratada como não residente para fins tributários. É como se a gente, na comunicação de saída, então no momento que a gente dá a saída fiscal, a gente tratasse uma linha de corte. E nessa linha de corte, a gente estabelecesse até o período no qual nós iremos nos sujeitar às regras tributárias para a pessoa física referente ao Brasil. Então a gente sempre fala nos planejamentos pré-migratórios que é importante você planejar essa sua saída fiscal para evitar ali dupla tributação. Alguns países aqui têm tratado com o Brasil
algumas penalidades e garantir uma maior eficiência fiscal a nível global aqui. Então, iniciando esse contexto, a gente tem alguns critérios objetivos para fazer essa saída fiscal do Brasil. Quais são esses critérios objetivos? São três. Então, a gente tem aqui nos artigos 2º e 3º da IN 208, que é a instituição normativa aqui da Receita Federal, que versa sobre o que é o considerado residente e não residente. Então, a gente tem aqui alguns requisitos, que é para você dar a saída fiscal, você não tem que residir no Brasil em caráter permanente. Você tem uma formalidade, que às vezes, muitas vezes, é você entregar a comunicação de saída e a declaração de saída definitiva no Brasil. E muitas vezes ali permanecer fora do Brasil por um período de 12 meses consecutivos de ausência. Então, isso aqui está previsto no artigo 2º e 3º da IN 208. Alguns pontos específicos referentes a esses critérios objetivos. Então, a comunicação de saída. A comunicação de saída, ela sempre tem que ser entregue até o fevereiro do ano seguinte à saída. Então, até o último dia útil de fevereiro do ano seguinte à saída. Por quê? Num exemplo hipotético, caso a gente tenha uma saída fiscal agora em 2025, então a comunicação de saída ela tem que ser entregue até fevereiro de 2026. E nesse movimento, você estabelece ali a data corte no qual você será tributado. Então, vamos pensar no exemplo. Eu saí hoje do Brasil, tem lá a data do meu boarding pass, é uma data só de ida para o Uruguai. Então, estou saindo do Brasil de fato, cumpri a passagem só de ida. Você vai entregar à Receita Federal essa comunicação de saída definitiva, informando que você está indo para o Uruguai. Então, é importante ter em mente que a localização da sua nova residência é informada da comunicação de saída e informando que até o dia 26 de 8 de 2025 você foi um residente fiscal brasileiro. E sendo um residente fiscal brasileiro, você será tributado até 26 de 8 de 2025, período no qual você adquire essa condição de residente fiscal brasileiro e os meses subsequentes você vai ter esse período de não residente fiscal no Brasil. E como é que a gente formaliza isso? Mesmo você entregando essa comunicação de saída definitiva, isso aqui é uma falsa crença que muitas pessoas aqui voltadas à área elas têm, é que fala, pronto, Eric, entreguei a comunicação de saída, eu não preciso mais entregar minha declaração de imposto de renda. Isso aqui é uma falsa crença que a gente trabalha aqui com ênfase para poder combater. Por quê? Mesmo você entregando a comunicação de saída, você tem que entregar a sua declaração de saída definitiva até o ano subsequente, que via de regra ali é em abril, maio, muitas vezes agora tem sido maio o último ano. Então, a última declaração de imposto de renda sendo tributado com todos os efeitos até o dia 26 de 8 de 2025, data em que você deu a comunicação de saída. Então, de 1º de janeiro até 26 de 8, todos aqui rendimentos sobre bases universais são tributados no Brasil. E um terceiro ponto que a gente sempre traz é a questão da comunicação às fontes pagadoras. Então, eventualmente, você tem participação societária no Brasil, empresas que pagam dividendos, você tem ali aplicação financeira, você tem determinados tipos de aluguéis e outros tipos de rendimento, você tem que informar todas as pessoas que acabam lhe dando aqui rendimentos, que acabam concedendo os rendimentos, que é o que a gente chama de instituições financeiras ou empresas que detêm participação, que você adquiriu a condição de não residente. Tem alguns trade-offs aqui nesse movimento, mas é importante ter em mente que as pessoas que lhe dão rendimentos, você tem que avisar que você não é mais residente no Brasil. Então, como a gente disse aqui, em questão da comunicação de saída definitiva, tá? É uma formalidade, então, mas é uma formalidade que você super recomendado que você cumpra. Então, o prazo da entrega da comunicação de saída é o último dia útil do mês de fevereiro do ano calendário subsequente. É via site da Receita Federal do Brasil, então é um formulário, não é um formulário tão complexo, é um formulário muito mais para conter as informações do que um formulário para apurar ali eventualmente imposto. Então, um formulário você tem que cumprir. E na hipótese de os dependentes do contribuinte se retirarem do território nacional na mesma data, também deve ser indicado em campo específico. Então, é o caso daquelas famílias que vão com dependentes, às vezes ali com um cônjuge que também é dependente, herdeiros menores de idade, que você tem que incluir também na declaração de saída definitiva. Então, como a gente coloca aqui, a comunicação de saída é informativa e não exime o contribuinte da obrigação de apresentar a declaração de saída definitiva no ano subsequente. E aqui a declaração de saída, sendo essa a segunda
formalidade, tá? Então, o prazo para entrega, via de regra, está sendo em 31 de maio do ano subsequente à mudança de residência, sendo muitas vezes o prazo da mesma declaração de ajuste anual, que é o que a gente chama de DAA das pessoas físicas, tá? Então, nessa declaração, todos os rendimentos tributados até a data corte que você comunicou que não era mais residente fiscal no Brasil são importantes e você deve tributar aqui no Brasil. Então, em um outro sentido, é que é muito recomendado que seja indicado um procurador para atuar como representante. O que é esse procurador? Então, pensa que você vai ser um não residente, muitas vezes com rendimentos aqui no Brasil, com dividendos, pode eventualmente vir até ter salário aqui no Brasil, pode ter aluguéis. E aí, perante a Receita Federal, você tem que indicar um procurador, que vai ser a pessoa que vai lhe representar perante a Receita Federal do Brasil e que vai ser responsável por eventuais recolhimentos de tributos federais em nome do não residente. Então, focando aqui no federal, por conta do imposto de renda da pessoa física. E aqui a gente tem aqui alguns. A gente trouxe aqui o entendimento do CARF, do perguntas e respostas. Então, o que que a gente vai trazer? A gente trouxe aqui esse acórdão do CARF, que ele fala sobre essa questão da condição de não residente no país. Então, nesse acórdão que a gente teve, referente aqui na segunda sessão da segunda turma, os conselheiros reafirmaram a posição de que o não residente precisa comprovar a sua condição de não residente por meio de documentação hábil e idônea. Então, a questão aqui de passaporte com entradas e saídas de determinado país, para caso você não tenha declarado aqui feito a declaração de saída. Então, é um ponto que a gente falou, você não cumpriu a formalidade e esteve fora do país durante 12 meses consecutivos ou não, você vai depender de comprovação para poder você ser caracterizado como um não residente. Esse ponto aqui ele é muito importante porque tem aquelas pessoas que já pegamos aqui alguns casos desses que saíram do Brasil muito cedo. Então foram embora do Brasil, foram trabalhar, fizeram intercâmbio, desse intercâmbio acabaram ficando nesse outro país, já está trabalhando por lá e nunca entregaram essa comunicação de saída. Só que aí, depois de 12 meses consecutivos que você mora fora do Brasil, você não tem aqui nenhum vínculo, nenhum centro de interesses vitais no Brasil, você acaba sendo caracterizado como um não residente. Mas aí você tem que comprovar isso mediante ali o seu passaporte, contendo todas as entradas e saídas, aquilo que a gente faz ali quando a gente viaja internacionalmente, que a gente faz ali com a Receita Federal, que escaneia ali o nosso passaporte. Então, você comprovando que você já está mais de 12 meses consecutivos fora do Brasil, você vai conseguir essa questão aqui a nível de considerar-se como um não residente fiscal. E aqui a gente tem uma questão aqui a nível no perguntas e respostas, a pergunta 114, que a gente fala que é a nova contagem para estabelecer as questões de não residente ou não. Então, nesse perguntas e respostas, ele foi esclarecido que a contagem no período de ausência no país, ele sempre vai ter início à data seguinte a vez anterior que você saiu. Então, a gente colocou até um exemplo aqui. Se você sai em março, você inicia a contagem. E aí você retorna em junho e renova a saída em agosto, você vai ter uma nova contagem iniciada. Então, isso aqui é muito importante porque as pessoas, às vezes, elas querem aglutinar várias saídas para você ser caracterizado como um não residente. Então, caso você não cumpra aqui com essa questão dos 183 dias, mais de 183 dias fora sem entregar essa comunicação de saída, é muito importante também que você estabeleça aqui esses prazos. E aqui a gente entra num segundo parágrafo, que são aqui os requisitos subjetivos e a jurisprudência brasileira de saída fiscal. Só que é muito importante porque para o residente fiscal brasileiro aqui, o residente fiscal no Brasil, os requisitos subjetivos eles são muito mais importantes do que os requisitos objetivos. Por quê? Quais são, via de regra, os requisitos objetivos? Que é a residência no exterior em definitivo. Então, demonstração de que a mudança no Brasil ela não é temporária. Esse termo de centro de interesses vitais familiares é muito importante também. Então, muitas vezes as pessoas perguntam: eu posso mudar e minha família ficar aqui? Você vai ter aqui, ó, estava até discutindo com o Matias antes da gente começar sobre esse tema, e é algo aqui é muito mais sensível relativo a essa mudança de residência. E a gente também traz a questão aqui, o centro de interesses vitais de negócio. Então, onde estão as atividades econômicas? Onde é que está aqui o centro dos seus negócios? Onde é que está a maior parte do seu patrimônio?
E aqui sempre aprofundando aqui perante CARF, a gente trazendo aqui algum julgado de solução de consulta que a gente até vai trazer posteriormente, o que é mudar com ânimo definitivo. Então, esse centro de interesse vitais no exterior. Embora a gente traz aqui esse ponto, embora os elementos sejam subjetivos de comprovação, a saída fiscal do Brasil ela deve acompanhar com esse ânimo de residir em um outro país, sob pena de ser descaracterizada. Via de regra, a gente estudando aqui a nível de jurisprudência, o que caracteriza esse ânimo? Então, alguns pontos que a gente traz aqui. Então, mudança para o exterior com a família, imóvel próprio ou alugado no exterior. Então, você ter carteira de motorista no exterior, associação a clubes no exterior e você ter vínculos sociais. Então, a gente já pegou aqui alguns casos relativos a isso. Vínculo de trabalho ou atividade empresarial no exterior, maior parte do patrimônio no exterior, plano de saúde contratado nesse seu novo país aqui de residência, título de eleitor, vínculo à previdência social. Então, são uma série de requisitos. E isso aqui vai conversar muito com a residência uruguaia quando o Matias ele trouxer. Então, até Matias, se você já quiser trazer aqui algum ponto, trazer para a gente discutir, o quão isso aqui se conversa com a residência fiscal uruguaia, acho que é importante que a gente vai fazendo esse link entre as duas residências. No, total, Eric. A realidade é que esse é um ponto aí bem importante e por isso a gente sempre fala e vai indicar quais são as distintas opções para poder configurar a residência em Uruguai. Para alguns pode ser simples, mas a realidade é que a contingência maior vai existir o país onde a pessoa fazer sua saída e onde a gente tem que realmente considerar todos esses aspectos aí que você está indicando agora, não? Perfeito. Aqui é muito importante. E aqui a gente tem um posicionamento a nível de CAF, uma solução de consulta que a gente trouxe aqui para a gente poder discutir. Então, um outro acordo da segunda sessão da segunda Câmara, os conselheiros eles reafirmam a posição da Corte de que a residência fiscal de um determinado contribuinte é fruto da existência de elementos de conexão entre ele e o país que pretende tributado, dentre eles o contrato de trabalho. Então, o contrato de trabalho é muito importante como um elemento de conexão de acordo com esse acórdão do CARF. Então, esse demonstrar a sua intenção de permanecer no país vai muito em linha com o que a gente fala ali sobre o ânimo de você morar em um novo país. Muitas vezes as pessoas me perguntam: eu consigo dar a saída fiscal do Brasil, voltar para o Brasil, minha família vai continuar aqui, meus negócios vão continuar aqui, meu plano de saúde vai continuar aqui. Então, é uma saída fiscal que a gente não encontra substância e muitas vezes, caso venha a ser autuado, as chances de autuação aqui elas são altas caso venha a ser fiscalizado. E nessa solução de consulta, essa 299 de 2014, então ficou evidente a importância da vontade de permanecer residente no país como um elemento de conexão. Nesse caso aqui é um caso em que um contribuinte ele tinha família no Brasil, mas ele tinha uma parte relevante do patrimônio aqui no Paraguai. Mas nesse caso, embora o contribuinte possuísse trabalho, moradia em determinado país, o próprio fisco ele determinou que o centro de interesses vitais e a rotina estavam no Brasil. Então, se a gente voltar aqui esse slide, a gente tem aqui alguns pontos. Por exemplo, a mudança ao exterior com a família ela não foi feita. Ele tinha imóvel, ele tinha aqui o vínculo de trabalho no exterior. Uma maior parte do patrimônio estava concentrado no exterior e mesmo assim, nessas idas e vindas e a família dele estando no Brasil, foi descaracterizada a residência e ele teve a manutenção na qualidade de residente fiscal brasileiro de acordo com essa solução de consulta. Então, fechando esse tópico, a gente tem aqui só essa questão dos requisitos objetivos, que é comunicação de saída, declaração de saída e comunicação às fontes pagadoras, que é muito importante. Os requisitos subjetivos, que é você ir de fato, então você manter o seu centro de interesses vitais em uma outra jurisdição, é mudar e mudar de fato. Não é mudar só para evitar aqui fazer pagamento de imposto aqui ao fisco brasileiro em virtude da carga tributária. Quer mudar, mude de fato. Isso aqui é um ponto que é muito importante você levar. É o que a gente fala, ir de mala e cuia, né? Então levar a família, levar patrimônio, que aí de fato você vai conseguir em relação a isso o residente fiscal, tirar a sua condição de residente fiscal no Brasil.
Eu trago Ele, aqui algumas coisas. é como a gente falou, é uma mudança de vida e a gente, obviamente, tem que ter em conta todas essas situações e estar uma posição bem robusta. Se a Perfeito. gente não fazer essa mudança da forma correta, obviamente não adianta nada em configurar a residência no Uruguai. Exatamente. Então, você mudar mudar por simulação, né? Então, e ter aqui a maior parte dos seus elementos de conexão no Brasil, a chance de eventualmente descaracterizar essa mudança de residência e eventualmente até cobrarem aqui os impostos para os anos no qual você não recolheu esses impostos pode vir a ser alta. Então, se for mudar, não é para todo mundo e tem alguns pontos importantes que a gente vai trazer aqui também. A gente trouxe aqui algumas possíveis alterações, porque a gente tem acompanhado que isso aqui não tem sido comentado tanto a nível de mercado. Que a gente teve, antigamente, para contas de investimentos e conta corrente, você tinha duas modalidades de contas distintas que você tinha que ter. Para conta investimento era o que a gente chamava de conta 4373, por conta da resolução 4373 do Banco Central. Era uma conta que muitas vezes era bem cara, não era todo mundo que gostaria de manter esses ativos financeiros no Brasil. E para conta corrente, a gente tinha uma outra tipo de conta que era a conta CDE. Essa conta CDE era como se fosse uma conta corrente de um não residente. Sempre dou um exemplo nos calls que a gente acaba discutindo, que quando você é não residente com patrimônio no Brasil, você tem alguns impactos tributários, mas a maioria das suas obrigações elas viram muito mais regulatórias, porque tem um órgão aqui no meio que é o Banco Central. E o Banco Central, ele acaba mapeando todo o fluxo externo de capitais que entram no Brasil e todo o fluxo de capitais do Brasil que vai para fora. Então, vira aqui a conta 4373, uma conta CDE, eram mapeadas aqui pelo Banco Central. E teve agora uma resolução conjunta que é do Bacen com a própria CVM, que é a resolução conjunta número 13 de 2024, que atualizou essas contas. Então, ela quase como aglutinou a 4373 e a conta CDE. E nesse momento, o que ele fez? Então, ele permitiu que fosse possível ter uma conta corrente e também investir em determinados ativos financeiros. Então, tem modalidade, tipo de conta, às vezes pode até sair mais barato, então a gente sempre recomenda aqui que cliente, parceiro, consulte aqui a instituição financeira que tenha relacionamento, para que possa avaliar se é possível manter essa conta, se vai fazer sentido ali para os custos de manutenção nessa mudança de residência. A gente colocou aqui essa questão do potencial exit tax para os ativos financeiros, porque no momento em que você adquire essa condição de não residente, lembra que a comunicação de saída, a gente entregou a comunicação de saída. Então é como se você precisasse recolher todos os impostos necessários, desses impostos necessários até a sua comunicação de saída referente às aplicações financeiras. Então vou dar um exemplo aqui hipotético. Comprei um papel da Petrobras a R$ 10. Esse papel da Petrobras em 1º de janeiro de 2025. Em 26 de janeiro de 2025, ele está valendo R$ 80. Então, exemplo hipotético. Esse 70 de delta, ele pode vir a ser cobrado nesse exit tax na conversão dessa conta. Eventualmente ele vai ser cobrado, porque se você for vender e fazer o câmbio para fora, você vai ter que recolher o ganho de capital. Se você converter a conta, muito provavelmente então você tem esse potencial incidência do IRPF na marcação ao mercado dos seus ativos financeiros no Brasil perante essa conta, que é a atualização da conta 4373. E um outro exemplo que a gente traz, que é a nível de possíveis alterações, só para a gente contribuir ao debate aqui, se refere ao tributação de dividendos, que é o PL 1087 de 2025, né, que pode vir a alterar aqui a tributação de dividendos. E o que que ele estabelece? Ele altera o artigo 10º, parágrafo 4º ali da 9249, que é uma legislação de imposto de renda. Ele estabelece o seguinte, que os dividendos pagos ou e remetidos ao exterior, eles ficarão sujeitos à incidência do imposto sobre a renda na fonte a 10%. Isso aqui é muito importante para os clientes eles terem um impacto tributário disso aqui, porque esses 10% é muito importante. Vamos analisar esse caso aqui. A gente teve uma distribuição de dividendos de 650 mil.
Nessa distribuição de dividendos de 650 mil, tem uma fórmula específica na legislação, e nessa fórmula específica na legislação, se você é não residente, você tem que tributar 10% nessa remessa de dividendo para fora, o que daria ali um imposto de renda de 65 mil reais a você recolher. Se você é residente, seguindo aqui toda essa progressividade da alíquota até 1.200.000, a sua alíquota efetiva é de 0,83%. Então você vai pagar aqui R$ 5.400. Você tem um delta tributário aqui bem grande que pode ser um custo fiscal nessa mudança de residência. E por que eu coloco aqui um valor abaixo de 1.200.000? Porque acima de 1.200.000 já é 10% flat. Então você já paga ali os 10% de imposto. Se você remeter dividendos para fora abaixo de 1.200.000, seguindo essa progressividade até os 10%, anualmente você pode vir a ter, de empresas brasileiras, você pode vir a ter um custo fiscal elevado. Então é muito importante no planejamento patrimonial que o jurídico ele esteja ali caminhando próximo à sua decisão de investimento e ao financeiro. Porque às vezes a gente pode solucionar um problema e criar um outro, tendo em vista aqui essa remessa de dividendos ao exterior que você pode pagar, como a gente viu aqui, muito mais imposto. Então, é um impacto aqui relevante a nível de tributário, caso você tenha e deseje fazer essa mudança de residência. E aqui vou passar um pouco a bola pro Matias, então acho que hoje aqui eu sou mais um coadjuvante do que o ator principal. Acho que muitos aqui dos que estão presentes, eles querem entender mais sobre a residência fiscal uruguaia. Vou passar aqui a bola para ele. Matias, fica à vontade. Espero que a gente consiga tirar todas as dúvidas aqui do nosso público. Ótimo. Obrigado, Eric. Quero começar aí com um pouco de contexto, tá? Porque a gente tem muita consulta de pessoas que estão avaliando e pesquisando o que pode ser a mudança para o Uruguai e elas sempre têm a dúvida ou quer ter mais informações de há quanto tempo que existe esse regime no Uruguai. E no Uruguai, desde o ano 2011, é que existe a possibilidade dos novos residentes de optar pelo regime chamado IRNR. Tá? O que significa isso de maneira simples? É que a pessoa pode se tornar residente fiscal no Uruguai e, ao mesmo tempo, escolher uma isenção de impostos sobre o que são os rendimentos mobiliários obtidos no exterior, ou seja, sobre sua renda financeira fora do país. Isso é importante, porque se bem o regime passou por algumas modificações que eu vou comentar, ponto central é que sobreviveu a diferentes governos e tudo o que segurança jurídica termina sendo um assunto bem relevante e é um assunto pelo qual também Uruguai é reconhecido aí no mundo, tá? Pela essa estabilidade e segurança jurídica. E isso deu essa própria segurança, essa previsibilidade, e o que gerou é que acabou gerando um fluxo muito importante migratório, principalmente do que são países vizinhos como Argentina, Chile, Colômbia, Brasil, mas também recentemente pessoas da Europa, pessoas da Canadá e também de outras parte do mundo. Enquanto essas modificações que eu comentei, é que no ano 2020 foi feita uma extensão do regime de 6 anos de isenção, de tax holiday, para 11 exercícios, ou seja, o ano no qual a pessoa configura a residência e 10 anos adicionais, ou seja, 10 anos para frente. Também a outra modificação foi a possibilidade de escolher o regime a uma alíquota reduzida em quanto à tributação da renda financeira por um tempo indeterminado, e a outra foi precisamente a criação da possibilidade de configurar a residência através de investimentos em imóveis ou empresas. Então, a realidade é que isso, somado a outras vantagens, e também o cenário em alguns outros países e regiões que vivem alguma inestabilidade política e mudanças tributárias, gerou e está gerando, no último tempo, um fluxo muito forte de pessoas fazendo relocation para o Uruguai. Tá? Agora,
Enquanto ao que a residência legal e a residência fiscal, eu acho importante distinguir esses dois conceitos, que são independentes e não precisa de um para o outro. A residência legal é um processo migratório regulado pela Direção Nacional de Migração e o que é a possibilidade da obtenção da carteira de identidade uruguaia, não é cidadania, e o processo de residência legal para as pessoas que são nascidas em países membros do Mercosul e hoje de todos os países da Sudamérica é bem simples, pelo fato da pessoa não tem que acreditar meios de vida, qual vai ser a atividade que ela vai desenvolver no Uruguai, sino que somente apresentar alguma documentação, passaporte, RG, certidão de nascimento, certidão de antecedentes criminais. Incrivelmente, o Uruguai exige aí o que é vacinas, sarampo e o tétano, e uma vez que a gente apresente essa documentação, a agenda costuma sair para uns 60 dias depois da entrega dos documentos. A obtenção dessa carteira de identidade e essa residência legal não gera nenhuma obrigação fiscal, nem nenhuma obrigação ter que ser feita, mas a pessoa, quando estiver no Uruguai, vai estar em um regime de residente e não de turista, com as restrições de permanência que isso teria, e nessa linha do que a gente falou, de ter um vínculo bem importante com o país no qual você vai efetivamente fazer sua mudança, também facilita, em termos práticos, aí, sua vida no Uruguai, não? Em quanto à residência fiscal, que obviamente é generalmente o que mais gera interesse aí nas pessoas, bom, é o processo perante a Receita, a DGI aqui no Uruguai, e determinar o regime aplicável, tributário aplicável. Não? Como eu comentei aí, são procedimentos independentes um do outro, e eu que tentei aí indicar aí na próxima slide aí em quanto ao que o cronograma do que são aí os processos, tá? O único ponto de contato é que se a pessoa já tem feita sua residência legal em Uruguai, seu número de identificação fiscal vai ser o mesmo número da carteira identidade que tem, tá? Como é que uma pessoa pode configurar a residência hoje no Uruguai? Bom, se pode configurar por três maneiras e dentro de algumas delas com distintas opções. Tá? Presença física, que isso é a tradicional, como também existe na grande maioria dos países, que é a pessoa passar mais de 183 dias durante o ano civil no Uruguai. Tá? Aí tem uma situação excepcional, que alguns também consultam para nós, que é o assunto da regra das ausências esporádicas. Que é isso? Que essas ausências ocasionais de até 30 dias podem ser consideradas como se a pessoa tivesse permanecido no país. Por exemplo, se alguém estiver no Uruguai e o dia 3 de março viajar, sair para a Europa e voltou o dia 30 de março, aos efeitos de Uruguai, esses dias podem ser contados como se estivesse estado no Uruguai. Mas atenção, isso só vale para exceções, não pode ser a regra, ou seja, não pode ser que uma pessoa vai querer configurar a residência pela presença de 183 dias, se em base às entradas e saídas somente poderia configurar isso por ter muitas saídas esporádicas. Tá? Qual é, e isso, Eric, nas outras slides, a outra opção? Centro de interesse vitais, tá? Que seria quando o cônjuge, se tiver os filhos menores, eles residem no Uruguai. Isso pode ser comprovado com alguns documentos, como pode ser a escolha dos filhos, contrato de aluguel, compra de imóvel, afiliação aos clubes ou consumo nos serviços aí no país. Tá? E as outras opções, que são as que, como comentei, adicionadas no 2020, Eric, você pode passar aí para frente, o que são investimentos em imóveis, tá?
Isso, investimentos em imóveis são o que hoje, além do que os imóveis também podem ser empresas, estão sendo, em algum caso, aí procurados. Quais são essas opções? E os valores que eu vou comentar agora vai ser aproximados, porque, na realidade, são valores em unidades indexadas, que uma unidade uruguaia que acompanha a inflação, e então você tem que fazer depois aí o que o câmbio ao que é o dólar, e aí seria o que investimento por o que vem imóveis por valor aproximado 2.400.000 dólares, e nesse caso não tem exigência de presença física no país. Tá? Esse investimento tem que ser direto, ou seja, tem que estar a nome de pessoa física, não pode ser feito através de nenhuma pessoa jurídica, é um mínimo individual, mas a realidade é que, vamos falar, uns cônjuges, uma delas compra o imóvel, por esse valor, um valor 2.500.000, essa pessoa vai configurar a residência no Uruguai por investimento, e seu cônjuge vai poder configurar a residência por centro de interesses vitais, acreditando que seu cônjuge tem configurada a residência. Hum? Opção é pelo investimento em empresa, pelo que são aproximadamente 7.200.000 dólares, mas tem que ser em projetos declarados de interesse nacionais. E a outra é, caso de empresas, também por valor a 2.400.000, mas esse caso você tem que gerar no mínimo 15 empregos. E a outra opção é por investimentos em imóveis que também têm que ser diretos a nome de pessoa física, por valor aproximado 560.000 dólares, e aí se exige uma presença durante o ano civil de 60 dias. Não tem que ser corridos, durante o ano civil, ou seja, do 1º de janeiro ao 31 de dezembro, a pessoa tem que ter passado no mínimo 60 dias no Uruguai. Né? Isso é uma das opções que hoje, em muitos casos, se estão escolhendo. Quais são as características e as condições em quanto a imóvel, que eu indico aí no próximo slide. A realidade é que no Uruguai não existe nenhuma restrição em quanto a esse imóvel. Não existe restrição em quanto à área. Vamos falar, pode comprar um imóvel em Montevideo, pode comprar em Punta del Este, pode comprar em Colônia, pode ser um imóvel comercial, pode ser um imóvel residencial, pode ser uma fazenda, pode ser um projeto a ser desenvolvido, até poderia ser um imóvel já alugado, já gerando renda desde o dia 1. E outro importante é que, na realidade, o pagamento do que seria o montante exigido não tem que ser pago à vista. Pode existir um financiamento, seja com uma instituição bancária no Uruguai, possa ser com o próprio desenvolvedor de um projeto. O que é necessário, sim, é ter um documento de aquisição de um imóvel, seja uma promessa de compra-venda ou uma escritura, na qual o preço possa ser superior ao montante mínimo exigido. Também a realidade é que pode existir um mix de imóveis. Pode ser que a pessoa gere a residência aqui no Uruguai, comprando 3, 4 imóveis, um para ele ficar quando estiver no Uruguai, e outro seja comercial, para gerar renda para ela desde o dia 1. Qual é o cenário depois da pessoa configurar a residência? Bom, uma vez a pessoa ter configurada a residência, vai ser aplicável para ela a regra geral aqui no Uruguai, que a pessoa vai ter tributação sobre as rendas de fonte uruguaia, ou seja, atividades desenvolvidas no Uruguai, ativos localizados no Uruguai, e também um critério extraterritorial sobre o que são os rendimentos de capital mobiliário exterior
ou seja, a chamada renda financeira. Que é o que acontece? E aí é onde entra, e a próxima slide aí, Erika, aí é onde entra o regime do tax holiday e as opções que têm os novos residentes. Eu acho Os que novos, só um ponto aqui antes da gente fechar, fazer uma contribuição aqui que é importante, porque muitas vezes as pessoas perguntam da questão dos 183 dias. Então, em relação aos imóveis, é muito importante a gente ter em mente que você pode comprar aqui diversos tipos de imóveis. Então, a depender do valor do imóvel, como o Matias ele bem explicou, esse imóvel ele vai lhe dar a obrigatoriedade ou não de permanecer no Uruguai. Então, no worst case scenario, no pior caso, você vai ter que passar ali pelo menos 60 dias no ano, comprando esse imóvel aqui de aproximadamente 560 mil dólares, mais 60 dias no ano. Caso você deseje comprar esse primeiro imóvel daqui que a gente tem, que é aproximadamente 2 milhões e 400, ele lhe isenta dos 183 dias ou dos 60 dias que você tem que passar em território uruguaio. Tô certo, Matheus? É esse o cor- racional. correto, é uma opção ou outra, ou seja, é muito dinâmico. Também a realidade é que se pode, um ano, ter configurado a residência por passar mais de 183 dias, e ao ano seguinte pode ser por investimento, tá? Por exemplo, no caso de uma pessoa que efetivamente vai passar no Uruguai mais de 183 dias, ele não teria a necessidade de fazer uma compra do Do imóvel. imóvel, Ele exato. quiser, poderia fazer. Ou mesmo quem vai ter seu cônjuge, filhos morando no Uruguai, indo à escola no Uruguai, já por esse fato, aos efeitos do Uruguai, ele poderia configurar a residência. Depois, o É, que tem são as outras opções com esse regime especial em quanto a seus investimentos e que cada um tem suas próprias regras, como bem falou Eric, de 2.400.000 aos efeitos do Uruguai não tem nenhuma exigência de permanência no país, a de 560.000 tem que ficar 60 dias no país, sempre durante o ano civil e não corridos. E com a particularidade que eu comentei em quanto aos imóveis, não existe nenhuma restrição em quanto a esses imóveis, a quantidade, a área e ao que pode ser o destino desse bem imóvel. exato. E aqui é um ponto até para a gente concluir essa questão da residência, que é justamente a diferença da residência legal para a residência fiscal. A residência legal, você não precisa fazer um investimento, mas você vai ter que estar ali os 183 dias no ano e vai aplicar ali o princípio da territorialidade. Então você só vai tributar ali eventualmente rendas uruguaias, correto? Que é o tax holiday que a gente vai passar ali um pouco mais para frente. Enquanto essa residência fiscal, muitas vezes ela está vinculada a um investimento direto. Então, se a gente for pensar aqui num caso concreto, que se você comprar um imóvel de 560 mil dólares, vai lhe isentar de você passar 123 dias no Uruguai durante determinado período de tempo, que é o delta entre os 60 dias que você vai ter que passar e os 183 que obrigatoriamente você teria que passar ali na residência legal. O racional tá certo, Matheus? É A essa a realidade ideia? que Erika, a realidade é que a residência legal, você não tem nenhuma exigência de passar tempo no Uruguai, ou seja, a única situação que gera a residência legal é você poder obter essa carteira de identidade uruguaia, gera mais vínculo de você no país Uhum. e, obviamente, gera que quando você estiver no país, não está num regime turista, com o que pode ser as restrições à sua permanência no país. Mas depois, na prática, se a pessoa quer ficar no país tendo essa residência legal 10 dias ou ficar 300 dias no ano, tanto faz, é a realidade. A residência legal não tem nenhuma vinculação com a fiscal e nenhum impacto para a pessoa. O que vai determinar o regime aplicável para a pessoa é efetivamente se ela configurar a residência fiscal e se ela, ao final, passar mais de 183 dias no Uruguai, independentemente de ter feito um investimento ou não, seria Entendi. considerado residente fiscal uruguaio. Super claro. Uhum. Então, vamos lá falar aqui sobre o tax holiday, né? Bom, Matheus. Perfeito. Como a gente falou, uma vez que uma pessoa configurar a residência eh, no Uruguai, para essa pessoa vai ser aplicável o regime geral que existe no Uruguai. O regime geral no Uruguai
é que a pessoa vai ter tributação sobre as rendas de fonte uruguaia, vamos falar atividades desenvolvidas no Uruguai, ativos localizados no Uruguai, e além disso, tem uma extraterritorialidade, que é que os rendimentos de capital mobiliário no exterior, que é a renda financeira, estaria também sujeita à tributação. O que acontece? E aqui onde tem esse benefício que fica bem claro na próxima slide. Aí a pessoa, o novo residente, o que tem é essa opção, que é uma opção que se pode escolher por uma única vez e não tem uma parada, porque tem o cliente que fala, Matias, eu vou agora para Uruguai, mas eu imagino que vou morar 2, 3 anos e depois vou para Itália. O que acontece? Posso dar uma parada e depois voltar? Não. A opção é por uma única vez e o que existe essa possibilidade ao novo residente no Uruguai, que também é outro ponto importante, também é aplicável para os uruguaios que retornam ao país, tá? Um uruguaio que ele retornar ao país também poderia escolher por este regime. E aí a pessoa pode escolher por uma das seguintes opções. Ou uma opção de ficar abrangido pelo imposto à renda de não residente, IRNR, para o ano no qual a residência fiscal é obtida mais 10 anos para frente, ou seja, total 11 exercícios, que seriam 11 exercícios durante o qual vai existir uma isenção fiscal total sobre o que são os rendimentos financeiros. Depois de finalizado esse prazo desses 11 exercícios, a pessoa vai ficar sujeita ao regime geral, que é uma alíquota de 12% sobre o que são os rendimentos financeiros, capital mobiliário. Ou a outra opção que existe e que foi adicionada no 2020 é essa opção da pessoa escolher por ficar abrangido pelo imposto à renda das pessoas físicas, IRPF, a uma alíquota reduzida e fixa aos 7% a partir do ano que a residência é adquirida e sem limite de tempo. Ou seja, em vez de você, a partir do ano 12, ter uma tributação a uma alíquota de 12%, escolhe já desde o início ter uma tributação aos 7% por um tempo indeterminado. Aí eu acho que na próxima slide aí fica aí bem claro esse cenário. E desculpa que eu acho que pitei aí aqui o vídeo. Esse cenário onde fica aí bem claro qual seria a evolução das taxas. E sendo bem transparente com vocês, a grande maioria aí dos clientes que a gente tem trabalhado tem escolhido pela opção da tributação do IRNR, que são os 11 exercícios no qual não existiria nenhuma isenção sobre o que são os rendimentos de capital mobiliário, porque se você quiser depois aí podemos comentar, Eric, mas na realidade que pelo regime e a situação atual no Uruguai, se bem aqui eu estou indicando que a partir do exercício 12 essa pessoa teria tributação alíquota ao 12%, a realidade é que hoje, pelo regime no Uruguai, sendo que o Uruguai não tem CFC Rules, poderia ter existido um diferimento. Então, a pessoa somente teria tributação quando a sua empresa faça uma distribuição. Perfeito. Aqui a gente estava até discutindo esse caso aqui agora, que é um caso muito comum, né, que a gente acaba enfrentando aqui diariamente. Que é o caso teve essa tributação agora CFC Rose, então tributação de controlados no exterior, que foi o primeiro ano agora em 2024, com alguns ganhos, algumas DAFs aqui altas quando considerado o mercado. E o cliente fala, tá, o que que eu posso fazer para não pagar? Tá muito alto. E ele acaba buscando aqui opções. E eu estava discutindo com o Matias, eu falo, tá, Matias, se eu quiser aqui o IRNR, como é que a gente pode fazer? Então, muitas vezes o cliente ele pode
eventualmente mudar a residência fiscal para o Uruguai da maneira correta, seguindo todos os trâmites legais, indo para lá o que a gente chama lá de malicuia, então levando família, negócios, tudo isso. E aqui, do ano 1 até o ano 11, então durante 11 anos, não ter tributação sobre esses rendimentos que foram oferidos fora do Uruguai. Então, se a BVI distribuiu dividendos para ele, então se ele acabou tendo esses rendimentos fora, ele não seria tributado. E o que acontece aqui a partir do ano 12? O ano 12 aqui é o momento agora que 26 de 8 de 2025, como é que é o cenário? O Uruguai ainda não tem essas regras para tributar entidades controladas, como o Brasil teve agora e está recém-aprovado. Então, no pior cenário do Uruguai, você tem aqui 11 anos de isenção sobre o lucro que você pode vir a ter da BVI, e a partir do ano 12, se você distribuir, você vai pagar 12%. Se você não distribuir, continua zerado. É o diferimento fiscal, como a gente estava acostumado com o Brasil aqui até o ano calendário de 2023, né? Até o fim do ano de 2023. Então, esse aqui é um ponto. Os clientes eles podem vir a validar em relação a isso, porque se a gente for colocar na ponta do lápis, se você for pensar aqui em 11 anos de impostos que você pode vir a pagar aqui no Brasil, de imposto de renda, muito provavelmente ele deve se compensar, dependendo ali do volume de investimento, ele deve compensar uma compra de um imóvel no Uruguai. Esses 560 mil dólares que o Matias comentou, pode ser parcelado, precisa de uma intenção de compra e venda com o próprio Banco Uruguaio. Então, isso aqui ele pode vir a se compensar de fato, mas precisa colocar na ponta do lápis e ir de fato e não ir aqui só de fato e de direito e não simular uma saída. E a partir do ano 12, o diferimento até o momento não existe nenhuma legislação, tá certo, Matias? Correto. Aí, Eric, somente fazer aí uma referência que esse cenário do diferimento não existiria no caso de que as pessoas estejam tendo seus investimentos através de uma estrutura jurídica que seja considerada paraíso para o Uruguai. Mas, hoje, as jurisdições que são paraíso fiscal, a realidade é que não são as jurisdições atuais e muito utilizadas. Vamos pôr o caso, uma empresa BVI, Bahamas, Cayman, Belize, Panamá, não são jurisdições para isso aos efeitos do Uruguai, então vai otorgar esse benefício da possibilidade do diferimento. Se tem algumas jurisdições ou uma entidade que é para isso, que hoje são mais jurisdições da África, como a da Ásia, o que acontece sim é que a partir do ano 12 tem uma transparência, então aí não teria o diferimento. Mas durante os 11 primeiros anos, tanto faz a través de que estrutura você tenha seus investimentos e não teria nenhum impacto, seja uma estrutura um paraíso ou não paraíso. Perfeito. Muito bom. Então, eu acho que esse cenário aí ficou claro. Comentar algumas outras questões, porque, obviamente, alguns falam, Matias, Uruguai tem imposto a patrimônio, tem wealth tax. Sim, correto. Uruguai tem imposto a patrimônio, mas somente sobre ativos localizados no Uruguai, não sobre o que são os ativos que se encontram no exterior. E a alíquota nos últimos anos vem sendo reduzida, chegando agora a 2025 a uma alíquota de 0,10%, ou seja, mínima, bem reduzida, somente aplicável sobre o que são ativos, como comentei, localizados no Uruguai, e pelo método aí do que é a avaliação, aí, a valorização dos bens que tem, em princípio, é mais um caso a caso, mas para quem fizer um investimento em imóveis, vamos falar até 900 mil dólares, 1 milhão de dólares, pode ser muito difícil ele ficar abrangido pela essa obrigação, tá? Porque o imóvel é considerado valor cadastral, se é o único imóvel que se tem no Uruguai, ela vai ser calculado aos 50% e algumas outras questões. Mas se acontecer e a pessoa ficar abrangida pela obrigação, a alíquota é bem reduzida, 0,10%. Outras questões bem consultadas são em relação à existência de alguns outros
impostos, tá? Em primeiro termo, que eu não comentei, não existe exit tax, ok? Se uma pessoa quer vir para o Uruguai, quer configurar a residência, mas no ano 2, 3, fala, Matias, eu quero ir para a Itália, quero ir para Dubai, para onde seja, aos efeitos do Uruguai não tem nenhum imposto, não vai ter nenhuma tributação por essa saída. Somente o que eu comentei para vocês. Não é que o regime vai dar uma parada, tá? Vai continuar o exercício dos 11 anos e a pessoa ter obtido por isso, mas não tem nenhuma burocracia nem nenhum imposto a ser feito o pagamento. E outras questões que também são consultadas em relação ao que são as donações e heranças. No Uruguai não existe imposto à donação. E em relação em Uruguai, não? Depois é mais um análise se, por exemplo, um residente no Uruguai fazer uma donação para uma pessoa que é residente, vamos falar, em Barcelona, na Espanha, ou outro país, o análise vai ter que ser feito onde essa pessoa residir. E outro assunto que também a gente consulta muito é em relação à herança. E a situação que no Uruguai não existe imposto à herança. Somente quando se tem um imóvel no Uruguai, o que acontece é que qualquer depois transferência da titularidade, seja por uma sucessão, se vai ter um imposto à transmissão patrimonial, que no caso de uma sucessão é o 3% mais o valor cadastral. Tá? É um imposto que sempre existe no Uruguai em qualquer transferência de troca da titularidade. É um processo, por exemplo, uma pessoa que vai comprar agora um imóvel no Uruguai, esse ITP, Imposto de Transmissão Patrimonial, vai ter que pagar tanto o comprador como o vendedor, cada um o 2%. No caso de uma sucessão, como somente tem uma parte, é o 3% mais sobre o valor cadastral. Tá? E outro assunto, Eric, o último aí, para ficar depois aí à disposição de algumas perguntas, em relação ao assunto das convenções matrimonial ou regime. E o cenário, e pelo que são convenções e lei de direito internacional privado, que o Uruguai tem incorporado a seu regime, o Uruguai vai reconhecer o regime escolhido e do que são as regras do país da celebração do matrimônio. Tá? Perfeito. Acho que um único ponto aqui para a gente, só a título de dúvida. Então vamos lá, para a gente trazer um caso concreto para a gente entender aqui um pouco melhor. Vamos pensar que eu saí do Brasil, obtive a residência fiscal uruguaia, estou lá há 2 anos. Tenho uma BVI, tenho uma LLC nos Estados Unidos, com um imóvel, uma empresa aqui no Brasil, que me paga dividendos, enfim, uma empresa operacional aqui no Brasil. E eu vim a faltar. Sobre essas três empresas, não incidirá nenhum imposto sobre sucessão, correto? Correto. E Uruguai acompanha o que é o regime, vamos falar, germânico, ou seja, no Uruguai somente vai ser competente pelo que são ativos localizados no Uruguai. Então, um processo de inventário, uma sucessão no Uruguai, você vai ter que dar início somente sobre o que são bens localizados no Uruguai, ou seja, imóveis, conta bancária, ações de uma empresa uruguaia. Sobre tudo o que tem no exterior essa pessoa, o Uruguai não vai ser jurisdição competente e, obviamente, não vai ter nenhum imposto no Uruguai sobre isso. Perfeito, muito bom. E um outro ponto aqui é que caso ele venha doar aqui especificamente para imóveis, tem esse ponto, né? Essa questão, que não vai existir aqui a questão, o imposto aqui é muito mais sobre a transmissão do bem, ou são taxas específicas vinculadas à transmissão do bem do que eventualmente um imposto de doação ou herança, conforme a gente está vendo aqui nesse último caso. Então, é o imposto de transmissão do bem com uma taxa de 2 a 3% em caso de doação ou sucessão de um bem imóvel. É isso? Sim, no caso da sucessão, esse imóvel, como eu comentei, ao 3%. No caso da donação, no caso de imóvel, pode ter alguma situação especial. Quem está fazendo a donação, sim, poderia ter tributação, por o que pode ser um ganho aí de capital, um incremento pela valorização desse imóvel. Mas somente isso. E não quem, aos efeitos do Uruguai, quem vai receber
ese inmueble. Perfeito. Não, acho que está super claro. Acho que finalizamos aqui um pouco aqui das explanações a nível de saída fiscal do Brasil, o que tem que se atentar, o centro de interesses vitais. Muito falamos aqui a questão aqui a nível do Uruguai, que também existe esse centro de interesses vitais no Uruguai, a residência legal, a residência fiscal. A gente vai abrir aqui um pouco de o Q&A de algumas pessoas que se inscreveram e já mandaram aqui algumas dúvidas e vamos responder aqui algumas que estão aqui no nosso Q&A em paralelo. Então, se quiserem mandar também, estamos 100% à disposição para poder ajudar aqui no nosso Q&A do nosso chat, tá bom? Então, primeira pergunta que já chegaram a nos encaminhar no momento da inscrição, que é a seguinte: se adquirir a residência fiscal no Uruguai, eu tenho que pagar algum imposto no Brasil? Então, como a gente disse, depende ali muito do seu tipo de rendimento no Brasil. Então, para alguns rendimentos, sim, você vai ter que pagar no Brasil, mas no Uruguai, por aplicar ali o princípio da territorialidade, não vai tributar nenhum rendimento fora do Brasil. Correto, Matias? Sí, correcto. Ahí, Eric, obviamente estamos en un escenario en el cual la persona tiene escolhido esa opción que hoy es estándar y que a gran Uhum. mayoría das pessoas têm escolhido, desses 11 exercícios de isenção sobre tudo que são rendimentos financeiros no exterior. Exato. Então, é a opção no qual a gente mostrou aquele gráfico. Até o 11º ano não existe nenhuma tributação. A partir do 12º vai existir a alíquota de 12 e não optou pela tributação ali dos 7% flat ao longo de todos os anos. Vamos lá para a segunda pergunta. Qual o limite em dias de permanência no Brasil para evitar desconsideração do domicílio no Uruguai? Então, Matias, se você quiser comentar. Bom, o que acontece aí obviamente, que, como falamos, o Uruguai tem distintas opções para poder eh, configurar a residência e não depende nelas de qual vai ser os dias de permanência no Brasil, enquanto que o Uruguai, dentro do que são Uhum. as opções que existem, algumas delas não exigem dias de permanência no Uruguai. Por exemplo, a opção de 2.400.000 ou a outra dos 560.000 somente exigem 60 dias. Depois tem essa opção dos 183. Mas o relevante, e como comentamos também ao início, é onde é que vai passar essa pessoa que não ficar no Uruguai nenhum dia ou somente 60 durante o ano. E aí Exato. é o risco que poderia ter, neste caso, Brasil, se é que a pessoa estaria em Brasil. Aqui eu vou aproveitar, vou responder aqui a pergunta do Rodrigo, que ele fala sobre a questão de residir no Brasil por mais de 183 dias. Para o residente fiscal, ali, para o brasileiro nato, você residir no Brasil é muito mais ali uma questão de você voltar com um ânimo definitivo do que eventualmente contagem de dias. Então, você vai precisar de algum lugar para ficar. Então, ou você vai ser um eterno nômade que vai ficar ali 2 em 2 meses em algum lugar diferente. Mas esses 183 dias no Brasil é, às vezes, uma falsa crença que as pessoas têm. Ah, gatilhei os 183 dias, vou voltar a ser considerado residente fiscal aqui no Brasil. Você tem que voltar para o Brasil com um ânimo definitivo. A volta do residente fiscal para o Brasil é muito mais uma questão de ânimo do que uma contagem de dias. Então, esse ponto aqui é um ponto que é muito discutido a nível de doutrina. A gente encontra aqui alguns juristas defendendo isso. Eu coaduno muito aqui com esse entendimento, no qual essa questão de você voltar, você tem que voltar com um ânimo definitivo. Então, acho que esse aqui é o ponto. Às vezes, você pode voltar por 5 dias e voltar com um ânimo definitivo. Por esses 5 dias, você pode vir a gatilhar essa residência fiscal. Obviamente, é um exemplo esdrúxulo, mas é só para entender aqui ó, a explicação, a ideia do que eu estou tentando demonstrar. Um segundo ponto aqui, uma pergunta do Carlos posso manter bens, conta bancária, comprovante de residência, contas em meu nome no Brasil? Eventualmente pode, tá, Carlos? Mas você vai ter que ter um procurador, mas você vai poder manter, muito provavelmente, porque se o seu CPF ele não vai ser assustado, nada disso. Então, você via aquela conta que a gente demonstrou, você vai continuar fazendo os pagamentos, ela não é uma fonte pagadora sua, então você não vai ter que, aqui, principalmente com prova de residência, essas contas, você não vai ter que demonstrar que você deu, saída fiscal não é obrigatório a nível aqui, mas é muito importante que
como eu disse, o patrimônio ele seja levado junto com você para o seu novo país de residência. Uma outra pergunta aqui que o Rodrigo também fez, que é muito importante, que é como a Receita consegue descaracterizar, mesmo você dando todo esse processo de saída fiscal, aqui uma vez que o contribuinte ele não declara mais. Mas justamente sobre esse caso, se você não declara mais e não vive aqui, você não vai ter vínculo mais com o Brasil. Seu vínculo vai estar em um outro país e não vai gatilhar a receita. Eventualmente, se você fica passando cartão de crédito aqui no Brasil, você sai do Brasil, mas vive aqui dentro com a conta de domiciliada no exterior, vai gatilhar a receita, ela vai entender que você vai estar no seu país de residência, sendo o Brasil em si. Eric, aí em relação a esse ponto, se bem não está na pergunta dela que fez em relação a Brasil, é importante você ser presente que para quem configurar a residência no Uruguai, não é que ele tem que, durante esse período de tempo, e estamos no cenário de quem escolhe para o IRNR dos 11 anos, fazer nenhuma declaração sobre quais são os ativos que se tem no exterior, tá? Não existe Aham, essa obrigação de fazer uma declaração anual, esse patrimônio, esses ativos que se tenha no exterior, não é que se vai ter que declarar ao Uruguai. A única perfeito. declaração que poderia acontecer no Uruguai é, em primeiro termo, se uma pessoa tem um imóvel no Uruguai e aluga, sim, esse aluguel e o que ela vai receber pelo esse imóvel vai estar sujeito ao regime geral de tributação, por ser um bem localizado no Uruguai, que estamos falando de uma alíquota de 10,5% sobre o que é o montante aí do aluguel, e aí pode ser necessário fazer algumas declarações aí a DQI. E a outra obrigação anual que uma pessoa poderia ter é somente Uhum. se ficar abrangido pelo que é o imposto ao patrimônio, o wealth tax, aí a pessoa sim teria que fazer uma vez ao ano a declaração indicando todos os ativos que se tem no Uruguai, imóveis, carros, contas bancárias e fazer o pagamento correspondente desse imposto. Nessa declaração do imposto ao patrimônio, existe uma opção e uma possibilidade, mas isso é facultativo do contribuinte, se ele quer fazer uma indicação de quais são os ativos que tem no exterior, mas não é uma exigência nem nenhuma necessidade. Perfeito. E aqui eu vou adiantar aqui um pouco o nosso deadline, porque já passamos, estouramos um pouco o tempo, mas para a gente terminar as perguntas que nós selecionamos por aqui. Para quem apresenta a saída definitiva, mas continua passando a maior parte do tempo no país, há risco concreto de autuação? A Receita Federal ela inaugurou uma nova delegacia voltada para a pessoa física. Então, eu acho que há risco. O concreto talvez aqui seja um pouco pesado. Tem muita gente algumas pessoas dando saída fiscal aqui, mas é sempre bom você fazer o que é correto e o que é certo. Então, há risco de autuação. O concreto talvez eu deixaria para fornecer essa recomendação aqui, ou uma análise desse caso num segundo momento. Imóveis alugados no Brasil. Qual é a tratativa? Então, para a tratativa você vai eleger o seu procurador e vai ter um representante perante a Receita Federal para poder reter esses aluguéis na fonte para você. Então, você vai ter esse rendimento no Brasil, ele vai ser retido na fonte e sendo retido na fonte, você vai ter essa obrigatoriedade fiscal, mais uma regra de compliance, você vai ter que cumprir de reter mensalmente esse aluguel na fonte. E uma outra dúvida que a gente teve, que é, posso ter uma empresa de software no Simples Nacional como residente fiscal no Uruguai? O Simples Nacional foi um caput muito interessante, porque a legislação brasileira ela não permite em que não residentes tenham empresas no Simples Nacional. Então, muito provavelmente vai ter que mudar a sua forma de tributação, eventualmente ou para o lucro real ou para o lucro presumido. Então, você pode continuar tendo empresa de software, mas não vai poder manter ela no seu regime de tributação, que é o Simples Nacional. Eric, aí falando, já que estão consultando sobre empresa, isso é para outro webinar, não? Mas Uruguai também tem alguns regimes bem interessantes também para desenvolver atividades desde Uruguai quando seja Uruguai como hub para o exterior, tá? Aí o Uhum. Uruguai tem um regime da Zona Franca, Tax Free Zone, que se bem exige uma necessidade de substância, ou seja, ter um escritório, ter empregados,
e apresentação do Business Plan, que é o Ministério da Fazenda. Se você tiver aí autorização, a aprovação e a qualidade de Tax Free Zone User, você não teria nenhuma tributação sobre o que são Corporate Tax, imposto à renda no Uruguai, e não teria nenhuma tributação sobre o que são distribuição de dividendos. Mas sempre são atividades desenvolvidas dentro dessas áreas aí, Zona Franca e para o exterior. Perfeito. É importante isso aqui, que às vezes empresas, não só as pessoas, mas você pode ter movimentos migratórios de companhias para essa zona franca no Uruguai. Nessa zona franca do Uruguai, como o Matias me explicou, você não vai ter ali o IRPJ, né, que é o Imposto de Renda Corporativo da empresa, e eventualmente também sobre dividendos. É um pouco mais sensível, talvez a gente precise de mais uma hora para poder falar só sobre isso, mas é uma estratégia interessante também de pessoas, famílias que querem mudar, não só as famílias, mas também as operações familiares para lá. E aqui, como se vocês, a gente deixa aqui o nosso QR Code no fim, caso vocês tenham alguma dúvida, algum ponto, eu e o Matias, a gente está 100% à disposição para poder auxiliar vocês eventualmente, se quiserem estressar um pouco mais do tema, discutir se eventualmente desejam se dar a saída fiscal do Brasil, obter a residência fiscal uruguaia. O QR Code está na tela, caso vocês tenham interesse. A gente agradece, extrapolamos aqui um pouco tempo. Muito obrigado para todos que participaram, foi um prazer. Obrigado, Matias, por toda a explicação, foi ótimo. Acho que estou muito satisfeito aqui e obrigado por nos atender. Eric, prazer aí para mim. Muito obrigado pelo convite e, bom, um bom final de tarde aí para todos. Fico à Muito, disposição. muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.